Olá pessoal, comentando este livro aqui, A Construção da Ordem, Teatro das Sombras, José Murilo de Carvalho. Então ele vai desenvolver uma tese que basicamente vincula a unidade do Brasil. Por que o Brasil não se desmembrou como o lado espanhol? Por que manteve essa unidade? Segundo ele, a razão está na homogeneidade da elite brasileira, que essa elite era educada lá na Universidade de Coimbra, tá? E depois em algumas poucas universidades aqui, faculdades aqui montadas aqui no Brasil. Isso é um contraste com o lado espanhol. No lado espanhol se formou ali universidades nas diversas províncias, né? E ali faria o contraste com o lado brasileiro. Então, a ausência de uma universidade no período colonial acabou gerando a semente que daria a unidade territorial. Existe uma ligação entre uma coisa e outra, segundo José Murilo de Carvalho. Porque não teve universidade, todo mundo se formava em Coimbra, se formou todo mundo mais ou menos igual, e ali isso gerou essa unidade dessa elite dirigente, essa unidade intelectual é que garantia a unidade territorial. Então, tudo isso porque eles se formaram lá em Coimbra. Se tivesse universidade aqui, mais de uma, já ia ter divergência. E aí não ia se conseguir construir essa unidade. Essa é a tese do José Murilo de Carvalho. Ele fala assim, na página 39, a despeito da falta de estudos mais aprofundados, pode-se afirmar que tal elite não existia nas colônias espanholas à época da independência, nem foi criada nos países recém-liberados. A política espanhola de criar universidades nas colônias permitiu a formação de elites locais e impediu o efeito unificador produzido por Coimbra. Além disso, o conteúdo da formação das universidades coloniais era fortemente religioso, em contraste com a formação mais jurídica de Coimbra. Então, em Coimbra está se formando mais uma burocracia mesmo, com essa unidade. Isso na página 39. Na página 65, ele vai voltar a falar desse tema aí. Dado que até 1850, a grande maioria dos membros da elite foi educada em Coimbra, será necessário breve notícia sobre essa universidade e sobre a atmosfera intelectual que lá dominava. Tá? Aí ele vai falar um pouco sobre a Universidade de Coimbra. Depois, na página 72. A importância política da concentração é ineludível. Ele fala que dos estudantes matriculados em Coimbra, você tem, a maior parte deles são estudantes que vêm da Bahia, que vêm do Rio de Janeiro, que vêm de Minas Gerais, Pernambuco, e o resto é muito pouco, tá? Maranhão, o resto é muito pouco, muito esporádico. Então, existe uma concentração. Esses estudantes estão já concentrados em poucos locais aqui do Brasil, tá? Boa parte do impulso autonomista, ou mesmo separatista, de províncias e regiões, pode ser prevenida pela formação comum e pelos laços de amizade criados durante o período escolar. Então você tinha contato lá em Coimbra com gente de outras províncias do Brasil. Homens como Visconde do Uruguai e Marquês de Paraná, por exemplo, dois sustentáculos da reação conservadora, o primeiro nascido em Paris, o segundo em Minas Gerais, tornaram-se amigos em Coimbra, o mesmo acontecendo com vários outros. Os políticos que receberam sua formação no Brasil antes da independência, sobretudo os padres, tendiam a se preocupar muito menos com a unidade do país e com o fortalecimento do poder central. Tá? Isso na página 72. Na página 81, ele volta a falar sobre o tema. Já discutimos a grande importância de Coimbra para a unificação da elite política. Não só se desenvolviam contatos e se formavam amizades entre os brasileiros, como surgiam atritos abertos entre os estudantes portugueses, especialmente após a independência. Os brasileiros chegaram a organizar associações do tipo que ficou conhecida como a Jardineira. A criação das duas escolas jurídicas brasileiras, né, já depois da independência, mudou o quadro quanto ao aspecto de unificação. O regionalismo esteve muito presente durante os debates parlamentares sobre a localização e o número das escolas a serem criadas, tanto em 1823 como em 1826.
A pressão das grandes províncias não permitiu que a criação de uma única escola ou universidade localizada no capital do país. Como já tinham sido criadas escolas de medicina e militar no Rio e uma escola de medicina na Bahia, a grande luta travou-se em torno das estratégicas escolas de direito. Os centralistas conseguiram, então, substituir a rivalidade provincial pela rivalidade regional. Foram dadas uma escola para o norte e outra para o sul, a primeira localizada em Pernambuco, a segunda em São Paulo. Minas foi mais tarde compensada com as escolas de farmácia e de engenharia de Minas. O Rio Grande do Sul com uma escola militar. A formação de cliques escolares verificada em Coimbra também se dava em escala maior em São Paulo e Recife. Nabuco de Araújo, por exemplo, foi colega e amigo em Olinda, de Araújo Lima, Sinembu e Ferraz, 3 futuros chefes partidários e presidentes do Conselho de Ministros. Pessoas que ocupam cargos-chave na administração foram colegas de turma. O mesmo se deu com Zacarias e Cotegipe. Na condição de chefes de partidos opostos, os dois envolveram-se mais tarde em ásperas discussões no parlamento, sem, no entanto, quebrar os laços de amizade criados na juventude. A turma de 1866 da Escola de São Paulo incluía Castro Alves, o poeta abolicionista de tendências republicanas, Joaquim Nabuco, futuro deputado, líder abolicionista e monarquista convicto, Afonso Pena, ministro do Império e presidente da República, Rui Barbosa, futuro deputado do Império, líder liberal e ministro republicano, Rodrigues Alves, futuro deputado do Império e depois presidente da República, e Bias Fortes, um dos principais políticos de Minas Gerais e República. Então, note que essa elite, ela é elite no período do Império e também da República. Então, a período da República acabou absorvendo parte dessa elite que vinha do Império e tinha essa formação homogeneizada, né? Segundo o José Murilo de Carvalho. Vamos aqui na página 84 também. O ponto importante a guardar de toda análise é que a síndrome educação superior, educação jurídica, educação em Coimbra, deu à elite política da primeira metade do século aquela homogeneidade ideológica e de treinamento que apontamos como necessária para as tarefas de construção do poder nas circunstâncias históricas em que o Brasil se encontrava. Coimbra foi particularmente eficaz em evitar contato mais intenso de seus estudantes com o iluminismo francês, politicamente perigoso, além de fatos já apontados de que o iluminismo português foi do tipo não libertário. É preciso acrescentar que após a viradeira, quer dizer, viradeira é aquele evento logo após de Pombal, que ele refez uma reforma na Universidade de Coimbra, e depois de Pombal veio a chamada viradeira, né, que voltou a um certo retrocesso. Né? Após a viradeira, o isolacionismo da universidade em relação ao resto da Europa foi retomado. É revelador o testemunho de Bernardo Pereira Vasconcelos, formado em Coimbra em 1819, feito durante os debates parlamentares de 1826 sobre a criação dos cursos jurídicos. Ele diz assim: a Universidade de Coimbra está inteiramente incomunicável com o resto do mundo científico. Já falando desse episódio aí. Que já é depois da chamada viradeira, né? Então, isso aqui na página 84. Então, essa tese aí do José Murilo de Carvalho, que faz um vínculo entre a ausência de universidade no Brasil e a homogeneidade da formação da elite de dirigentes, que desembocou na unidade territorial do Brasil independente. É isso, muito obrigado, então.